Colo de um aconchego. Eu lembro e lembrei agora, minha mãe, quando ela estava partindo, e ela havia pedido, porque já tinha sofrido muito, e ela pediu para não levar mais para o hospital. Então ela estava em casa, e ela foi piorando. Avisei meus irmãos que ela estava desligando. Falei, a mamãe está desligando. Mas ela tinha medo de uma coisa só, da passagem, porque ninguém sabe como é que é, esse momento, se teria alguma sensação, né? Ela tinha receio disso. E ela foi realmente desligando, problema respiratório do Covid. E o que a gente fez foi abraçar. Foi abraçar e abraçando e conversando com ela, né? Tá passando, mamãe, né? E naquele momento ela chorou, né? Ela chorou e Deus a recebeu. Então eu tenho certeza que todo momento é importante um abraço. O abraço é acolhedor. Pedro diz ao coxo, né? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E a gente acha que precisa de muito para oferecer alguma coisa para alguém. Não precisa. Aliás, quanto menos você tiver, pode ter certeza, mais você pode dar. Quanto mais você tiver, menos você pode dar. Tenho certeza que vocês entenderam o que eu falei. Quanto mais vazio a gente tiver, irmão Walter, mais você tem condições de abraçar de uma forma indiscriminada e com muito carinho, de uma forma sincera. Vai dar abraço em rico. Glória a Deus. Irmãos, quero antes orar pela vida da Jéssica, que ela passou 10 dias aí, uns 10 dias, né? 10 dias com o Covid. E eu saí daqui porque eu fiquei muito feliz quando a vi, já está restituída. Ela está bem. Então antes eu quero orar, agradecendo pela vida dela. Mas alguém, irmãos, pode agradecer já, irmão Valdenir? Quase. Vou agradecer pela sua vida também. Também está bem melhor, né? Está bem melhor também. Amém, irmãos? Vamos agradecer a esses irmãos que Deus tem guardado e já restituído da sua saúde. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai que estás nos céus. Ó Pai, nesse momento nós lhe agradecemos, Senhor Deus, por tudo que Tu tem feito, Senhor Deus. Lhe agradecemos, Senhor Deus, por ter cuidado dos nossos irmãos, Senhor Deus, que atingidos foram pela enfermidade, Senhor Deus, mas a todo momento o Senhor esteve ao lado, Senhor Deus, guardando, Senhor Deus, livrando, Senhor Deus, de algo pior, Senhor Deus, dando, Senhor Deus, o analgésico necessário, Senhor Deus, e hoje, Senhor Deus, estão restituídos, Senhor Deus. Falo aqui, Senhor Deus, a irmã Jéssica, irmão pastor Valdenir, que já está melhorando, e tantos outros irmãos, Senhor Deus, que têm melhorado, Pai. Nossa gratidão, Senhor Deus, nós lhe agradecemos, Senhor Deus, porque não temos nada para te dar, Senhor Deus, apenas a nossa gratidão, Pai amado. Muito obrigado, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, já continuem em pé, por favor. Vamos à palavra de Deus. Abram suas Bíblias, por favor, irmãos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo de número 34. Josué. Quem está? Josué e a Natália. Glória a Deus. O 10, pôs 8? Pôs 10. Capítulo 10, versículo de número 34. Glória a Deus. Glória a Deus. Acharam? Amém, né? Isso é fácil de achar. Diz assim a palavra de Deus, versículo número 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Vamos ler junto, irmãos? Eu leio E e a gente continua.
e disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Pode sentar-se, irmãos, por favor. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, vamos meditar um pouquinho. E aqui nós temos utilizado as quarta-feiras para a nossa meditação em cima da palavra de Deus, mas de uma forma em que a gente possa guardar a palavra de Deus dentro de nós, mas mais do que isso, que nós possamos ouvi-la, e mais do que isso, irmãos, que a gente possa praticar, que a gente possa realmente olhar, escutar essa palavra de Deus e que ela cause transformação em cada um de nós. Que seja essa palavra realmente transformadora, para que a gente possa ser modificado. Não apenas que a gente possa fazer como um culto em que passe, nós ouçamos, e depois a gente esquece as palavras. Então que Deus possa guardar essa palavra dentro do nosso coração. Então que nós possamos refletir, irmãos, porque a palavra é clara e a palavra de Deus, ela vem ao encontro de cada um que necessita, e pode ter certeza, irmãos, nós necessitamos dessa palavra, e que nós possamos colocar em prática, que nós possamos primeiro ver a veracidade dessa palavra, irmãos, dentro da nossa vida, A pergunta é para nós mesmos, que nós sejamos sinceros, irmãos, e conosco mesmo. Não há aqui a necessidade, porque nós não temos condição mínima, irmãos, de falar ao irmão dos nossos problemas, das nossas fraquezas. Não temos, Gabriel. Definitivamente, isso é muito difícil, e quem já atingiu esse... Eu vou me afogar aqui hoje. Deus abençoe, irmão Cláudio, Deus abençoe. Eu vou guardar essa e vou beber a do Senhor. Eu bebo essa aqui também depois. E nós temos a necessidade, irmãos. Qual de nós, irmãos, estamos convertidos totalmente a Jesus? Modificado, maduro no cristianismo, praticante do Evangelho, para que não sejamos só taxados como uma placa que se coloca em um imóvel ou numa casa, que nós tivéssemos essa placa dizendo, olha lá, evangélico, católico, evangélico. Muda o quê, irmãos? A gente rotular. Se fosse um carimbo, colocar assim, muda o quê na minha vida, irmãos? Eu vou acordar de manhã, eu vou trabalhar, eu vou voltar para casa, vou me alimentar, eu vou dormir. Muda o tipo, irmãos, de relacionamentos, de trabalho que nós temos, mas de fato, é isso que a gente faz. A gente acorda, tem alguma atividade, se alimenta e volta para casa. O que te faz diferente, irmãos, em relação a pessoa, se você está aqui, um carimbo de evangélico, irmãos? O que muda, irmãos, são as nossas atitudes. O que muda é realmente o que nós somos de fato, Vinícius. Se nós somos realmente esse praticante do Evangelho, se realmente eu não preciso falar, eu não preciso abrir aqui uma biografia para mostrar o que eu sou, o que eu já fiz, não. Que as pessoas realmente olhem e se ele tiver um pouquinho de conhecimento, possa falar assim, ali é sal, ali é luz, ali é diferente, aquele funcionário é diferente, aquele aluno é diferente, aquela pessoa tem algo de diferente. Ele pode não saber a sua vida, mas ele sabe que tem algo de diferente. Portanto, é dentro de nós, irmãos. É olhar para cada um, Gabriel, e a gente ficar feliz, porque não devemos nos orgulhar de absolutamente nada, mas ficar feliz de olhar e falar assim, começo a ver traços de Jesus em mim. Começo a ver que o velho homem, o velho Antônio está ficando para trás.
Portanto, irmãos, se faz fundamental que a gente reflita, mas que realmente, ao refletir na mensagem de Deus, ao sair daqui, a gente saia modificado, e que amanhã coloque em prática, que peça a Deus, se possível, guardar, escrever algum ponto que para você foi importante, para que você possa exercitar, irmãos. Tirar de cada um aquilo que não convém, para que a gente possa melhorar. Quem, irmãos, então, nesse relacionamento com Jesus, pode dizer assim, não, eu não faço. Eu estou quase levantando embora, porque comigo não há esse problema, Daniela. Acepção de pessoas? Não. Essa palavra aqui, eu acho que está até chovendo, devia ter ficado em casa. Tá bom, irmãos. Tá bom, mas alguma coisinha Deus deve falar com você também. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Deixa eu começar, senão der muita água para tua. Cuidado com as aparências, irmãos. E como olhamos para as pessoas. E o nosso olho está treinadíssimo, irmãos. Treinadíssimo. Não há, irmão, ser humano. A gente pode não confessar, irmão Daniel. Mas o nosso olho está treinadíssimo. Nós encontramos uma pessoa. Já viu aquele filme que passa aquele screen, né? De laser? É isso que a gente faz, Gabriel. Você encontra... Agora vocês me complicaram de novo, né? Eu já tinha pedido para vocês não fazerem isso. Olha lá, tá achando que estou chamando a atenção de vocês. Porque eu falo, Gabriel agora está aqui, ó. Os dois Gabriels. Passa um screen. Você encontra a pessoa, você olha ele... mede de cima e embaixo daquela olhada e faz juízo. A gente faz juízo. É comum ao ser humano, irmãos. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso ainda é normal, mas o que você faz com o resultado que você fez do screening, esse que é perigoso. Esse é perigoso. Eu não vou falar o tempo, mas quando eu fazia cursinho, irmãos, não vou falar porque eu nem lembro quando foi. Não ri não, irmãos, é Edinho rindo. Mas eu lembro que meu professor de cursinho, quando foi, só é fácil você saber, quando foi lançado o Monza, já nem tem mais, né? O carro Monza é carro, viu, gente? O carro Monza. Ele comprou um carro, Ricardo, e ele testificou no cursinho, justamente isso, em cima da palavra, até ele dizendo assim, a diferença que faz a gente estar bem vestido e ter um belo de um carro. Eu fui tratado e eu não tenho nada. Ele falava, sou um pobretão, mas eu ganhei o emprego na empresa por quê? Cheguei de carro, encostei, achou que eu era mais do que eu sou. Olharam e viram as aparências. E nós não fazemos isso, irmãos? Fazemos, irmãos. Há uma tendência, agora é de estudo mesmo. Há uma tendência de nós tratarmos melhor, não só os homens, não, meu, mas tratarmos melhor as mulheres. Explicação para isso pode ser pela história, né? Da fragilidade da mulher, de ser mais dócil, mais delicada. Então, o ser humano trata melhor as mulheres. De fato é, irmãos. Quando eu recebia no consultório o pessoal do laboratório que iam lá mostrar medicamento, a gente era mais educado com as moças. Tá bom. Com os rapazes, a gente, tá bom, já sei, a gente prescreve isso mesmo, tá ótimo, muito obrigado, tá, porque tinha o consultório para atender, muito obrigado. Quando entrava, porque entrava sempre 2, 3 mulheres juntas, a gente tratava um pouco mais de educação, tolerava mais. Aí, isso já é uma discriminação, irmão, já é uma acepção de pessoas que a gente está fazendo. Então, que a gente possa tomar muito cuidado com quem está bem vestido, porque a gente pode ser enganado, irmãos. Com quem fala muito bem, é educado, uma fala mansa, de uma forma educada. Por favor, o nome do senhor é seu Ricardo? Por gentileza, seu Ricardo, o senhor pode me acompanhar? Isso muda, irmãos. Ele acha que eu sou de bom caráter, você é capaz de sair depois e falar para a esposa, rapaz, bacana, você viu? Por quê? Porque tratei bem ele, tratei educado, falei manso. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos.
Ah, mas na igreja, não fui eu que pedi, irmãos. Mas está lá, facilita. De coração não muda muito para mim, irmãos. Mas facilita, eu ponho. Mas há de vocês pôr o carro onde eu ponho ali. Da igreja. Nós estamos falando. Não, mas o senhor é o presidente da igreja. Tá, e daí? E daí? Está apertando um pouco, né? Irmãos, de fato, se chegar alguém aqui mal vestido, um pouco asseio, vai, uns 3 dias sem tomar banho, já começa a dar um problema, não? Quem sabe? 4? Quem responder, vai complicar, né? 5 dá. Alguém vai falar, 5 já começa, pastor. Se entrar ali, vier descendo ali, ó. Eu quero e gostaria de estar errado, e quero que esteja mesmo errado, porque eu não faria. De cara não, eu não negaria, mas partir de mim e falar assim, vem, no lugar do que você está ali, Cláudia, vem, mal cheiroso, mal vestido, vem descendo, cabelo grande, maltratado, vem, a hora que ele entra ali, você dá aquele abraço, Cláudio, o senhor veio no lugar certo, os 3 tudo limpinhos, fácil de dar abraço, e facinho de dar abraço nos 3 aqui, ó. No Igor, na Letícia, na dona Cida. Todos limpinhos, bem vestidos, cabelo cortado. E se no mesmo lugar, irmãos, 3... As irmãs estariam sentadas aqui, será? Estaria, né? Mas talvez um pouco incomodada. E aí, irmãos? Eu estou trazendo um pouco para a realidade, irmãos, porque e não peca não, irmãos, traz para mim, então, põe nas minhas costas, que essa palavra seja só para mim. O prefeito, se chegar, vamos, já pegamos, né, o mais mal vestido, pega o prefeito. Chegou o prefeito, eu não deixo, né, de certo, não vai nem o Cláudio atender. O Cláudio que está ali todo dia, o David que está ali todo dia, a Jéssica que está ali, a Dani que está ali atendendo, o pessoal que chega. Se vier o prefeito, irmãos, o que a gente tem de melhor aqui? Vamos lá. Vocês nunca viram isso, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus. Os melhores lugares. Por que essa palavra aqui, irmãos? Não sei também. Não sei também se é para a gente usar na igreja, se é para a gente usar fora da igreja, se é para a gente usar na nossa família, se é para a gente usar no nosso trabalho. É fácil? Não, irmãos, é exercício. Tratar a todos iguais. Dá glória aí, irmão, pelo amor de Deus. Dá glória a Deus. Ainda é o culto a Deus que nos ensina, porque nos ama. A palavra de João, irmãos, já nos traz de uma forma muito ampla, irmãos. Eu separei alguns aqui só, mas podia fazer mais. Na sinceridade, irmãos. Lá na Praça Central, ó, tem uns banquinhos lá? Tem banquinho na praça? Tem? Se passar, irmãos, vamos piorar, eu ia pôr durante o dia, mas vamos passar agora, daqui a pouco, ó. Saio do culto, estou eu lá na praça, tem sentado lá que seja... Aos olhos nossos, já de se notar pelas roupas, tudo, uma prostituta. Um que você já conhece, talvez da cidade, é um nóia, né? É nóia que chama? Bem conhecido, um usuário de droga. Nessa mesma roda, Igor,
Mas põe 2 prostitutas, põe 2 prostitutas com características de essa pessoa, e estou eu lá, o pastor de vocês no meio. E aí? Deixa eu beber mais água que esquentou o negócio. Irmãos, a palavra é individual, cada um faz a análise própria. Se eu estou com a minha esposa, tenho absoluta certeza, irmãos. Ela pegaram meu... Oi, não é o pastor? A Cláudia ia fazer isso, eu também faria. Ei, vai mais devagar. As falas que tem na minha casa devem ter na de vocês. Vai mais devagar. Não para o carro que é para ele não ver. Né? Vai devagarzinho, mas não para. Continua um pouquinho mais. Deixa eu ver. É sim. É o pastor, sim. Você está rindo aí? Aqui eu sou meio maluco mesmo. É o pastor. A hora que viu que é o pastor mesmo, capaz assim. Agora caiu a casa. Capaz de chegar em casa, irmãos, e chama lá as meninas, chama todo mundo que nós vamos fazer uma reunião. O que foi? Nós vamos resolver se nós vamos continuar na igreja ou não. Por quê, pai? Acabamos de ver o pastor sentado com 2 prostitutas, mais o não sei quem, traficante, filho, aquele lá que, lembra? Ai, pai do céu. Sério. O que a gente faz com a palavra, irmão? Se a gente está vivendo essa vida. Abre, por favor, Josué, me ajuda em Tiago, capítulo número 2. Nós vamos lê-lo, por favor. Tiago. Por favor, moça. Vai dando glória aí. Glória a Deus. Ai, glória, né? Ai, glória. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, não precisa nem ter falado o que eu falei, né? Era melhor ter lido isso aqui, né? E atentardes para o que traz os vestidos preciosos, ele disserdes, assenta-te tu aqui. Não, eu já ia falar que é aqui. Assenta-te tu aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, irmão Cláudio, tu fica em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Escadinha, até onde tiver os cantinhos aí. Vamos um banquinho separado. Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmo, e não vos fizeste juízo de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos. No amor, irmãos. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumpristes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois retarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornar-se culpado de todo. Disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares,
estará feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que bagunça é essa, irmão? É em cima do que nós estamos falando, irmãos. Em cima do que nós dissemos de qual é a acepção que nós podemos aí fazer. E muitas vezes nós, realmente dentro da própria igreja, irmãos, ou na empresa, ou fora, acabamos de falar na praça, nós olhamos muitas vezes as aparências. E aqui, irmãos, nós estamos dizendo, se a gente fizesse e guardasse o que é fundamental, irmãos, do que é principal, estaria resolvido. Na nossa vida, então, irmãos, tanta coisa que a gente escuta, tanta coisa que escuta, mas é difícil fazer tudo isso? Tá bom. Guarda o fundamental do principal, irmãos. Principal, irmãos, está lá. A gente está ligado a Deus. E fazer o que Ele mandou, resumido. Ama a Deus sobre todas as coisas. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas é dessa forma? Não, irmãos, o Antônio aqui precisa melhorar. O Antônio precisa, irmãos. Mas já melhorou bastante, graças a Deus por isso. Porque pela graça de Deus eu tenho melhorado. Mas ainda preciso, sim, irmãos. Porque a carne ainda me acusa. E muitas vezes realmente olhar e dizer, ei, isso é pecado. Tá, isso é pecado. Tá bem, irmãos. Mas eu proponho a vocês, irmãos, a nós, sentarmos aqui e que nós precisamos ser um pouquinho, não vou usar, Senhor, não quero usar essa palavra, não. O Antônio precisa ser um pouquinho menos hipócrita, da gente achar que a roupa me faz melhor, o meu perfume me faz melhor, o meu falar me faz melhor, me torna melhor, o meu posto me torna melhor. Irmãos. No mínimo, nós, crentes, irmãos, precisamos dentre essa palavra, para que a gente não faça realmente acepção de ninguém, porque fica na palavra de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, irmãos. Ou nele ele separou quem é drogado, as prostitutas, os homossexuais, os linguarudos, os orgulhosos, os ricos, os pobres. Não, ele separou esse povo, porque esse eu não quero conversa, eu só quero conversa com esses aqui, ó. Não, irmãos. Mas isso está errado, sim. E esse errado, irmãos, está lá, Pedro já disse, quem é santo, santifique-se mais, seja como eu, santifique-se, santifique-se. E como eu faço isso? Vindo na igreja, primeira coisa, ouvindo a palavra de Deus, para que ela transforme, que você comece a ver e falar, não, esse velho homem, esse eu não quero mais, eu quero caminhar com Jesus, melhorando a cada dia, melhorando, mas eu sou perfeito? Não. Então o que a gente faça, irmã Betânia, justamente, seja sincera com você mesmo, seja sincero comigo, Antônio, todo mundo, fazer o quê? Uma lista. Não matarás. Começa nos 10, irmãos. Depois você vai para brinco, roupa, isso, orgulho. Começa nos 10, não matarás, não roubarás, não cobices. Vou nem continuar. Cobiçar eu já parei, irmãos. Mas pastor, o senhor cobiça? Olha, você dá uma olhada, podia ter um desse, queria. A gente quer coisas boas. Não cobiçarás, não matarás, não darás falso testemunho. Faz os 10, irmãos. Só os 10 você não vai dar conta, mas daí você continua mais, né? Não pode ter ranço,
O que é ranço? Eu passei, o irmão não deixou eu cantar, agora eu estou com ranço. Peguei ranço do pastor. Posso nem... A voz dele me incomoda já. Para o Senhor nem respondo. Vou cumprimentar, nem olho para ele. Deu um rancinho que não consigo tirar. Ai, meu Deus, me tira isso daqui, mas não me tirou ainda. Vai pôr, né, irmão? Ranço, orgulho, vaidade. Falar da vida do outro, põe também. Não perdoar o outro, põe também. O que mais, irmão? Falam aí, para ajudar. A lista é enorme, né? Por que eu estou falando para você fazer a lista, irmãos? Porque a gente não deve fazer acepção porque ele... não, está ali, eu não posso. Sou santo. Próximo, porque qualquer que guardar toda a lei, botamos tudo aqui, ó. Esquecemos de nada, Gabriel. Toda a lei, e tropeçar em um só ponto, torna-se o quê? Não adiantou nada. Você arruma teu carro, a carta está tudo bonitinha, não tem ponto na carteira, cabelo penteado, pneu não está careca, pneu. Não tem folga no volante, o carro está uma maravilha, seta para a direita, funciona, para-brisa, a água está lá, espirra a água, não tem nada, irmãos, nada. Está tudo bonitinho, irmãos, não tem falha nenhuma. Fechou o farol. Como é que chama aquelas listrinhas de zebrinha que fica na frente ali? Faixa de... Quem já invadiu um pouquinho a faixa de pedestre aqui, irmãos? E 2 vezes. E 3. Acertou em tudo, irmão Antônio. Errou em uma coisa. Aí vem lá o juiz do Detran, na sua frente. Aí você fala, o que é isso, seu soldado? Como seu guarda? Dá uma olhada aqui, olha o meu carro. Tem até cheirinho dentro, ó. Tem tudo no meu carro. Minha carta está aqui, está tudo aqui. O que ele vai falar? Falhou em um, querido. Você quer seguir a lei? Falhou em um. Não dá conta. Não dá conta. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em uma só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. O mesmo Deus. O mesmo Deus que julga, não julga, irmãos. Então aqui a gente tem a mania realmente de põe pecadinho, põe pecadão. Aquele é grave, esse não. Então separa, 3, pequeno, médio e leve, geralmente a gente faz isso, né? Saúde a gente usa muito isso, né? Grave, médio e leve. O seu é leve. Dá para sentar com você. Perto. Adulterou. Sente do outro lado. Matou. Jesus, matou. Não dá para sentar perto. Falou mal do irmão lá. Dá para sentar, até gosto um pouquinho. Você não gosta daquele irmão mesmo? Tá rindo, né, irmão? Mas é porque precisa pôr na prática, Igor. A gente precisa entender que a gente faz isso. Que eu faço isso. E aqui está muito claro. Se eu fizer isso daqui, é pecado. Isso é pecado do mesmo jeito. Não adianta a gente fazer. Tá bem. O que eu devo fazer então, irmãos? Haja com misericórdia. Aí eu não estou fazendo a tal da acepção. Não. Eu entendo. O irmão caiu lá, coitado. Caiu em quê? Caiu em adultério. Estou muito triste, irmão, muito bacana. Caiu. Ora a Deus para que Deus tenha misericórdia dele. Eu tenho. Quem sou eu? E você tem? Quem sou eu? Para não ter? Mas ele errou nisso. Tá bem, eu erro naquilo. Se eu sei que eu erro naquilo, é a mesma coisa. É só trocar aqui, irmãos, ó. Quem tropeça em um só ponto tornou-se. Porque aquele que disse,
Quer pensar em quê? Não matarás? Aquele que diz, não cometerás adultério, também disse, vamos para o pesado, vai. Não sereis homossexual. Está certo? Muito cuidado, irmão. Tudo é pecado. Só estou dizendo assim, irmãos, trata com misericórdia. Cuida do teu próximo como fosse você mesmo estivesse nessa situação. Faz aquele abraço, acolhe. Põe ele aqui no teu colo e diz assim, você está fazendo, está errado. Não faz isso não. Está lá. Não deve fazer isso, não deve roubar, não deve matar, não deve fazer isso, não deve adulterar, não deve fazer isso. Está tudo errado mesmo, mas misericórdia. Eu não, eu passo a faca mesmo. É pecado, não quero nem olhar o meu, porque eu já cuido de mim, agora pecou, eu falo mesmo, está pecado, está pecado. Tá bom, irmão, vai com a sua sem misericórdia. Assume o seu B.O. Eu não. Eu já falei nessa igreja. Entre justiça e misericórdia, haja com misericórdia. Por quê? Isso te livra. Isso te livra. Quem te livra? Jesus. Deus vai vir com a sua justiça e vai falar, eu tenho que ser justo. Isso é pecado. E vem Jesus, que intercede por nós, diz, eu já morri, Pai. Eu já morri. Então está aqui, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se possível, seja justo, misericordioso, haja com amor. Mas não sai como falando, não, o pastor lá, junto com as prostitutas, junto com aquele, junto com o outro, julgando aqui, julgando ali, discriminando o outro. Nossa, entrou, deixou sentar ali, irmãos, é perda de tempo. É perda de tempo, nós não damos conta para isso, irmãos. Não damos conta. Mas daí, se você continuar aqui, não é esse o propósito, nós falamos de acepção de pessoas. Mas se continuar aqui ainda, irmãos, está certo. Então, para que não fique nisso e mal entendido. Então quer dizer que sois salvo pela graça mediante a fé. Então eu tenho a fé, estou salvo, posso fazer agora o que eu quiser, pastor? Não, exatamente o contrário. Somos salvos sim, pela graça e pela fé, para fazer boas obras. Para fazer boas obras. Uma coisa, irmão, não dá para desligar, fé e obra. Sim, uma é morta se não estiver ligada à outra. Se eu tenho fé, o resultado sempre vai ser boas obras. O que aconteceu lá com o irmão Abraão? Abraão teve fé. Deus manda, entrega teu filho. Eu tenho fé. E o resultado? A obra que aconteceu. Deus proverá o cordeiro. Somos salvos mediante a fé, irmãos, para que possamos fazer as boas obras. Não tem como uma árvore ruim, irmãos, dar fruto bom. Nem tem como eu falar, esse fruto aqui é bom. Vai ver a árvore, é uma árvore ruim. Não é, irmãos. Árvore boa dá fruto bom. Quem tem fé em Deus, sei que Deus, pela sua misericórdia, me resgatou. Jesus me salvou, me redimiu. Eu vou dar bom fruto, eu vou dar resultado. Eu preciso. Mas eu continuo, irmãos, miserável. Como Paulo diz, continuo a minha batalha, continuo lutando comigo mesmo. E a hora não para, né? Vamos para Lucas, por favor. Josué, Lucas 1:5, por favor. Lucas capítulo 5, irmãos. Vamos meditar mais um pouquinho aqui. Versículo de número 27, por favor. Vamos ver o que o pastor estava fazendo lá com as prostitutas. Glória a Deus. Diz assim, e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi,
assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhe: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Pensa numa raça, irmãos, que ninguém gostava, eram os publicanos. Lógico, irmãos, cobravam impostos, cobravam a mais, se enriqueciam disso. Ninguém gostava. Quando Jesus vai e chama Levi, que depois Mateus, prontamente, irmãos, prontamente ele se levanta e atende ao chamado. Por quê? Porque embora, irmãos, embora rico, que roubava o povo, que se nós olhássemos realmente, ia falar: ei, que é isso aí? Esse camarada não tem salvação, não. Deixa eu buscar outro, deixa eu buscar um mais tranquilo, esse não. Mas aos olhos de Deus, irmãos, que olha o meu coração, conhece o teu coração, Eduardo, Ele escolhe. Quando a gente vai evangelizar alguém que Jesus já escolheu, irmãos, você diz só assim: segue, vem, fica. E acontece, é o Espírito, irmãos, que já visitou antes. É um publicano, irmãos, é ruim sim, mas levantou-se. E aqui, irmãos, a gente dá um salto, porque não tem. Aqui ele é questionado, irmãos, e não vamos achar, né? A gente faria o mesmo, irmãos. A gente faz o mesmo. É exatamente o que nós estamos falando, irmãos, faz acepção. Quem, irmãos? E aqui invertendo a coisa agora, a gente estava com os nóia, com as prostitutas. Quem, irmãos? Quem é aqui deve ter na cidade alguém. Quem é que faz o comando aqui? Isso aqui, a gente sempre fala, todo mundo é amigo. Eu não sei que tanto amigo tem, né? Todo mundo é amigo. Esse aqui tem amigo do PCC. Ele é amigo de não sei quem do PCC. A outra é amigo do PCC. Se falar assim: Walter, vai lá, você vai, pregar lá para o camarada. Ou pega alguém mais, prefeito. Alguém. A gente vai falar: não, ele não quero nem andar perto. Não, irmãos, a gente precisa parar de olhar as aparências do que é, o que parece ser, o externo. Não, irmãos, está aqui, Jesus falou: olha, não necessita de médicos que são. Quem necessita, irmãos? Aquele que está pesado, irmãos. Aquele que está necessitado, aquele que precisa de um abraço. Tem me incomodado muito, irmãos, incomodado muito esse pastor que fala para vocês. O que, pastor, que tem incomodado muito, Senhor? Igreja não pode ser peso, igreja não pode ser fardo, igreja tem que ser lugar de você se sentir bem, de você ser aliviado, de que realmente a palavra de Jesus que diz: vinde a mim, você está cansado, você está triste, você está deprimido, você está angustiado, você está com seus problemas, traz aqui. Não pode ter fardo, igreja não pode ser pesada, não. A gente tem que se sentir bem. Igreja, irmãos, tem que ser um pedacinho do céu. Alguém veio pregar aqui e falou um pedacinho da casa dele. Não, acho que na reunião de encontro de casais, falou: minha casa é um pedacinho do céu. A igreja tem que ter esse pedacinho do céu, em que realmente Jesus vem aqui, que Deus desce aqui, irmãos, para a gente cultuar Ele e a gente saia bem. Não importa, irmãos, que roupa que o irmão está aqui. Irmãos, esses dias Carol falou assim para mim: pai, você precisa, eu vi o seu closet lá, você precisa comprar umas roupas. Eu falei: filha, não precisa comprar nada não, filha. Não preciso. Estou mostrando alguma coisa? Estou furado? Estou rasgado? Para com isso. A nossa igreja tem que ser uma igreja acolhedora.
A nossa igreja, irmãos, ela tem que ser referência, sim. A nossa igreja, irmãos, não pode se conformar, irmãos, com as coisas do mundo. Não, a gente tem que transformar as nossas mentes, irmãos, para que realmente a gente possa evangelizar, buscar, explicar, irmãos, tirar o povo, irmãos, chamar para sair do pecado, mas com muito amor, irmãos. Que a gente possa ser essa família de olhar e ver, de achar até engraçado, ter a liberdade para brincar um com o outro, irmão, mas sem machucar, sem ofender. Nós precisamos ter uma igreja mais próxima do que Jesus, se ele estivesse aqui. Não faz acepção, irmãos. Eu falei da prostituta. E se eu estivesse lá e fosse no tempo da lei, irmãos, e chegasse alguém lá, mais 15 homens, irmãos, 15, lá nessa praça aqui, Gabriels, e falasse assim, ela aqui, achamos, quem é ela? Adulterou, foi ela, a gente tem testemunha ela e vamos tacar pedra. Qual de nós, irmãos, ia, como diz o outro, comprar bronca ali? Fala, não, peraí. Ou a gente ia dar um passo atrás e falar, pois eu volto aí, tá? Se você viver. Na realidade, o que a gente faria, irmãos? Ficaria ali com a prostituta? Quando chegasse mais 15 falando, achamos ela, vamos embora, vai. Vamos tacar pedra. Pela semelhança, irmãos, parece que é muito fácil a gente dizer assim, eu falaria. Quem quem não tem pecado, taca a primeira pedra. Mas vamos falar a verdade, numa realidade, irmãos, acontecendo isso, chegando diante da lei, de tudo, quem falaria, irmãos? Eu sou evangélico. Será que não falta um pouquinho mais, irmãos? Desse amor realmente, da gente dizer assim, amar ao próximo como a nós mesmos, a ti mesmo, sem olhar, tá bom, tá pecando, tá pecado, tá errado. E não importa esse pecado, está errado. É publicano, está errado. Jesus se faz necessário ir lá, passar e encontrar Zaqueu lá na árvore, irmãos. Um outro infeliz igual aqui, Mateus. E o que ele fala? Ei, não precisa de tudo isso não, quase, né? O que você está fazendo aí em cima, porque ele era pequeno? Desce daí. Me agrada hoje pousar na tua casa. Se tivesse ali mais texto, pecador, infeliz, ladrão, não é isso? Nós não somos crentes, irmãos. Nós não temos que nos parecer com Jesus, Daniel. Então, ao dar uma volta na cidade, encontrar um desses aí, a gente não teria que fazer muito parecido, falar, ei, vem cá, tomar um café na tua casa hoje? Mas não, a gente desvia do caminho, porque a gente faz acepção, irmãos. Não. Eita, nós. Filha do céu, aperta a mão do filho, vem pra cá que aqui agora, olha lá, eita, olha lá, prostituta, bandido, que vem pra cá, filho. Ei, Zaqueu, desce daí. E o que Zaqueu? Vai lá, entra na casa e fala, ei, hoje, quem, irmãos, de nós está fazendo isso? Está acabando o ano. Hoje, bandido. Hoje, prostituta, lá na casa dela. Hoje a salvação chegou na tua casa. É filho, é filha de Abraão. Como você é. Nós não somos melhores. Está lá. Se converteu, Zaqueu. Se converteu aqui, Mateus, o livro de Mateus. Glória a Deus. Vamos um pouquinho mais para frente, irmãos. Aguenta um pouquinho, só a gente já acaba, irmão. Lucas 19, por favor. Não, 19 nós já falamos, é do Zaqueu. Vamos para 11, Lucas 11. Vamos ficar só em Lucas aqui hoje. E a gente já encerra. Agora eu já prometo. Eu vou ler isso aqui e a gente já encerra. Prometo que já encerra. Capítulo 11. Versículo 37, Josué, por favor. Estando ainda falando, Jesus, né? Rogou-lhe um fariseu
que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes de jantar. E disse-lhe, e o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais da hortelã e da arruda e de toda hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas de fariseus, hipócritas, que sois como sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando dizeis isso, também não afrontais a nós. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com as cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos tocai essas cargas. Irmãos, é tudo que nós falamos. Cuidado com as aparências. Cuidado, irmãos. Isso em qualquer instância. Com aquele que você olha e acha que é muito rico, que é muito lindo e maravilhoso, que não é atingido pela sua palavra, você também estará discriminando. Não faça isso. Tampouco quanto aquele que é pequeno, irmãos, que a gente acaba deixando em favor do outro, coloca ele num lugar melhor. Que a nossa igreja, irmãos, é essa aqui, ó, não tenha isso. Que a gente tenha prazer realmente. Eu escutei um pregador falando e me impactou isso daí, eu guardei, irmãos. Ele disse: Jesus, quando chegava aos leprosos e aqueles que cheiravam mal, ele não se importava se o cheiro ia ficar nele, porque ele sabia que o poder dele ia ficar ali. Que a gente tenha esse ensinamento de Cristo, irmãos, porque o tempo aqui nessa terra é muito curto. Ele não pode ser pequeno. A gente está aqui para fazer a diferença, irmãos. E essa diferença não importa se nós estaremos aqui em São Roque no dia de amanhã, se nós estaremos em outra igreja, irmãos. Nós temos que ser transformados pela graça de Deus, pela graça de Jesus, irmãos, que olhou para nós um miserável, irmãos, um fedorento, irmãos, um podre, olhou e falou: eu te quero, eu te quero, eu te quero, do lixo para fazer uma joia preciosa aos meus olhos, uma rosa que Ele cuida. Que nós possamos, irmãos, da mesma forma que Jesus cuida de nós, que Ele cuida de cada um, o cuidado que Ele tem com cada um de nós, que seja cuidando da saúde, cuidando da aparência, cuidando de tudo, irmãos, da minha família, da sua família. Que nós possamos, irmãos, olhar um pouquinho mais do lado, olhar para os nossos filhos, para a nossa esposa, para os nossos esposos, para o nosso líder, para o nosso chefe na empresa, irmãos, de uma forma um pouco mais com amor, com um pouco menos de pedra, que a gente possa realmente estar pronto a dar esse abraço, não importando, irmãos, se ele está contaminado, se ele está sujo, se ele está na prostituição. Abraça, irmãos. Jesus não fez acepção de ninguém. Não fez, irmãos. Esse caráter dessa lição, irmãos, ela precisa estar em nós. Eu não vejo, irmãos, condições da gente frequentar o céu se a gente não tiver com esse caráter, irmãos. Qual que é o desejo de Deus, irmãos? Que todos se salvem. Esse é o desejo de Deus. Tem que ser o meu, tem que ser o seu, Rogério.
Eu não posso ficar feliz das pessoas que estão lá fora. Eu não posso ficar feliz com o irmão que caiu. Eu não posso estar feliz porque eu vejo o irmão gritando, está bravo. Não posso. Não posso. Eu tenho que tentar transformar. Eu tenho que tentar ajudar. Eu tenho que tentar estender a mão. Eu tenho que olhar para ele e entender que ele é imagem e semelhança minha. Se eu sou imagem e semelhança do Pai, ele é imagem e semelhança do Pai. Então, Igor, nós dois somos imagem e semelhança. O que nos separa? Cultura, educação, outras coisas, mas de fato, o que nós temos de diferente? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Somos iguais e é dessa forma que nós temos que ter. Aquele que acha que é um pouquinho melhor, que a gente possa, toda vez, nos esvaziar e nos manter na nossa dependência, na nossa humildade em relação a Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, medita nessas palavras, que a gente possa passar a semana meditando e aprendendo nessa palavra. Amém?